Oxente, minha gente, eu quero que vocês fechem os olhos por um instante e imaginem o seguinte. Vocês estão dormindo tranquilos na casa de vocês, quando de repente acordam com alguém em cima de vocês, fazendo coisas que nem o diabo faria. Agora imaginem que essa pessoa é seu próprio filho. É isso mesmo que vocês ouviram. Durante 18 anos da minha vida, aquele menino que eu carreguei 9 meses na barriga, que mamou no meu peito, que ensinei a andar e a falar, se transformou no meu algoz, no meu tormento diário, na minha desgraça em forma de gente. E vocês sabem o que é o pior de tudo? É que ninguém, mas ninguém mesmo, jamais desconfiou, porque ele era o filho perfeito aos olhos do mundo. Meu nome é Maria das Dores Silva, tenho 73 anos, nasci e me criei aqui no interior da Paraíba, numa cidadezinha esquecida por Deus, onde todo mundo conhece todo mundo, onde os segredos correm mais rápido que vento em véspera de chuva. Oi, se vocês estão me ouvindo, agora, já demonstram que têm coração bom, porque quem tem coragem de ouvir história de sofrimento é gente que se importa com o próximo. E sabe o que mais? Vocês estão ajudando outras pessoas só de estar aqui, porque quanto mais gente ouve, mais chance tem de alguém que está passando pela mesma situação encontrar forças para denunciar, para sair dessa vida de cachorro. A história que vou contar para vocês vai fazer qualquer mãe neste mundo questionar tudo que sabe sobre amor de filho. Vai fazer vocês entenderem que às vezes o perigo mora dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio sangue. E se vocês ficarem até o final, se tiverem estômago para aguentar toda essa verdade crua, garanto que nunca mais vão olhar para certas situações com os mesmos olhos. E se vocês sentirem que essa história está mexendo com alguma coisa dentro do peito de vocês, considerem se inscrever aqui no canal, porque todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais interage, para quem mais comenta e curte, mas só vale para quem tiver se inscrito, viu? É uma forma da gente retribuir esse carinho de vocês estarem aqui comigo. Eu trabalhava numa fábrica de conservas, daquelas que processam goiaba, caju, essas frutas que Deus abençoou nossa terra. Era um trabalho que quebrava as costas, que deixava as mãos todas feridas pelos ácidos das frutas, mas era o que colocava comida na mesa e pagava o aluguel de um quartinho nos fundos de uma casa velha. O pai do Antônio me largou quando soube que eu estava esperando o neném. Eu tinha apenas 19 anos, estava sozinha no mundo como um passarinho sem ninho. Meus pais tinham morrido numa enchente quando eu era mais nova, e eu morava de favor com uma prima distante que me botou para fora assim que soube da gravidez, disse que não ia sustentar boca de vagabunda. Foi aí que aprendi na marra que neste mundo danado a gente só pode contar com Deus e com a gente mesmo. As pessoas falam bonito, fazem promessa, mas na hora do aperto, cada um cuida do seu, e pronto. O Antônio nasceu numa madrugada de dezembro, depois de quase um dia inteiro de dor que parecia que iam me partir ao meio. Eu gritei tanto que as parteiras ficaram bravas, diziam que eu estava assustando as outras mulheres que estavam para dar à luz. Mas quando botaram aquele bebezinho nos meus braços, todo vermelhinho e gritando como se tivesse raiva do mundo, eu prometi ali mesmo que ia dar para ele tudo o que eu nunca tive na vida. Prometi que ele ia ser amado de verdade, cuidado com carinho, protegido de todas as maldades deste mundo. Mal sabia eu, coitada ignorante, que estava criando nas minhas próprias mãos o demônio que ia me destruir depois. Nos primeiros anos de vida, o Antônio era uma criança doce como rapadura. Tinha os olhos pretos do pai, mas o jeito carinhoso era todo meu. Eu acordava antes do galo cantar, às 4 da madrugada, para deixar ele na creche comunitária e pegar o ônibus que me levava para a fábrica. O trabalho era pesado, o calor dentro daquele galpão era de matar, mas eu aguentava tudo pensando no futuro do meu menino. O menino sempre foi esperto como um tatu, aprendia tudo mais rápido que relâmpago. Com 4 anos já sabia ler melhor que muito adulto por aí. As professoras viviam me elogiando, diziam que ele tinha cabeça boa, que podia chegar longe se continuasse estudando. Eu me enchia de orgulho, comprava cadernos e lápis com o pouco dinheiro que sobrava. Ficava acordada até tarde da noite, ajudando ele com as tarefas da escola, mesmo chegando morta de cansada do trabalho. Ele adorava histórias de heróis, de gente corajosa que salvava os outros.
Que ironia danada da vida, considerando o monstro que ele virou depois. A mudança começou devagarzinho, que nem água que vai subindo até te afogar, quando ele completou 16 anos. Primeiro foram uns olhares estranhos, demorados demais, que me deixavam com um frio na barriga, sem saber direito o porquê. Quando eu saía do banho de toalha, sentia os olhos dele me seguindo pelo corredor como se fosse um bicho espreitando a presa. Quando trocava de roupa no quarto, às vezes flagrava ele espiando pela fresta da porta. Eu fechava rápido e fingia que não tinha visto nada, porque não queria acreditar no que meu coração já estava gritando. Mãe sempre sabe quando tem coisa errada com o filho, mas às vezes a gente prefere se enganar para não encarar a verdade. Depois começaram os toques estranhos, abraços que duravam tempo demais, mãos que desciam pelas minhas costas de um jeito que não era normal entre mãe e filho. Quando eu estava na pia lavando a louça, ele chegava por trás e me abraçava apertado, encostando o corpo no meu de uma forma que me dava arrepio ruim. Eu me afastava dizendo que estava ocupada, mas ele insistia, dizia que só queria demonstrar carinho, que eu estava ficando maluca. Começou a entrar no meu quarto sem bater na porta, sempre com alguma desculpa furada. Queria conversar sobre escola, pedir dinheiro para alguma coisa, perguntar que horas ia ser o jantar. Mas os olhos dele passeavam pelo meu corpo como se estivesse me despindo ali mesmo. A primeira vez que ele tentou algo mais sério, eu estava dormindo igual um anjo. Acordei sentindo uma mão passeando pela minha perna por baixo do lençol. Quando abri os olhos assustada, ele estava sentado na beirada da minha cama, com aqueles olhos vidrados que pareciam de louco. Gritei e empurrei ele com toda a força que tinha. Perguntei que diabo ele pensava que estava fazendo. Ele saiu do quarto dando risada. Disse que eu tinha sonhado, que ele só tinha entrado para me cobrir porque estava frio. No dia seguinte, fingi que nada tinha acontecido, porque minha cabeça não conseguia processar a ideia de que meu próprio filho tinha tentado me tocar daquele jeito nojento. Foi numa sexta-feira de março que minha vida mudou para sempre e virou um inferno sem fim. Eu tinha chegado em casa quebrada de cansaço depois de fazer hora extra na fábrica para juntar um dinheirinho a mais. Tomei um banho rapidinho e fui me deitar sem nem jantar direito, de tão exausta que estava. O Antônio estava na sala vendo televisão, ou pelo menos era o que eu pensava. Acordei no meio da madrugada com ele em cima de mim, tentando arrancar minha camisola como um animal raivoso. O cheiro de cachaça no bafo dele era de derrubar. Os olhos vermelhos como brasas do inferno. Eu lutei, briguei, gritei até minha garganta ficar em carne viva, mas ele era mais forte, muito mais forte que eu. Com 20 anos, ele tinha 1,85 m de altura e pesava mais de 80 quilos. Eu, com meu 1,60 m e meus 52 quilos molhados, não tinha chance nenhuma contra aquela força bruta. O que aconteceu naquela madrugada maldita quebrou alguma coisa dentro de mim que nunca mais se consertou. Não era só a violência do corpo, era a traição de tudo que é sagrado entre mãe e filho. Enquanto ele fazia aquelas barbaridades comigo, eu olhava para o teto tentando sair do meu próprio corpo, tentando voar para longe dali como uma alma penada. Lembrava dele pequeninho, mamando no meu peito, dormindo no meu colo, me chamando de mamãe pela primeira vez. Como aquela criança inocente tinha virado esse demônio em forma de gente, sufocante que o anterior. O Antônio tinha criado regras rígidas sobre como nossa vida ia funcionar dali em diante, como se ele fosse o dono da casa e eu fosse uma escrava. Eu não podia sair de casa sem avisar para onde ia, com quem falaria, que horas voltaria. Ele tinha comprado um daqueles telefones celulares modernos e botou um aplicativo que mostrava onde eu estava a todo momento. Se eu demorava 5 minutinhos a mais no mercado comprando as coisas da casa, ele ligava furioso, querendo saber que diabo eu estava fazendo, com quem estava conversando. Uma vez parei na rua para trocar 2 palavras com Dona Sebastiana, uma antiga colega da fábrica que não via há tempos, e quando cheguei em casa, ele estava me esperando na porta, igual um cachorro bravo, o rosto todo contorcido de raiva. Naquela noite, o castigo foi especialmente cruel, daqueles que deixam marca na alma e no corpo. Ele começou a controlar até o dinheiro que eu ganhava com tanto suor. Pegava meu
cartão do banco e sacava quase todo o meu salário assim que caía na conta, deixando apenas uns trocadinhos para as compras básicas da casa. Dizia que estava guardando para nosso futuro, mas eu sabia que gastava tudo em bebida e outras porcarias que prefiro nem imaginar. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira até aqui, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais" para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Quando eu questionava sobre o dinheiro, ele ficava violento igual um touro bravo. Aprendi rapidinho que era melhor ficar calada e engolir a raiva. As paredes do nosso quartinho alugado eram finas como papel, mas mesmo assim, ninguém nunca veio perguntar sobre os barulhos estranhos, os gritos abafados, os móveis sendo arrastados no meio da madrugada. Ou fingiam que não ouviam, ou realmente não ligavam para o que acontecia com a vizinha. O isolamento foi acontecendo devagarzinho, igual cobra que vai apertando até sufocar a presa. Primeiro, ele começou a criar problemas com minhas poucas amigas que ainda restavam. Ligava para elas dizendo que eu estava doente, que não podia receber visita porque era contagioso. Inventava histórias mentirosas sobre mim, espalhava fofocas que me faziam parecer uma louca varrida. Com o tempo, todas foram se afastando, porque ninguém quer se meter em confusão alheia mesmo. No trabalho, ele aparecia na porta da fábrica na hora da saída, me esperando com aquele sorriso falso que enganava todo mundo. As colegas de trabalho até comentavam como eu tinha sorte de ter um filho tão dedicado, tão preocupado com a mãe. Se elas soubessem que aquela dedicação era na verdade uma obsessão doentia que estava me matando aos pouquinhos por dentro, iam cair para trás de susto. A violência que ele fazia com minha cabeça era pior que os machucados no corpo. Ele tinha um talento do demônio para distorcer a realidade, me fazer duvidar das minhas próprias ideias e lembranças. Quando eu tentava resistir ou questionar alguma coisa, ele chorava feito criança e dizia que tudo o que fazia era por amor, que eu era a única pessoa que ele tinha no mundo, que sem mim ele preferia morrer. Ameaçava se matar se eu tentasse fugir ou contar para alguém o que estava acontecendo. Uma vez chegou até a se cortar superficialmente na minha frente, sangrando sobre o chão da cozinha, enquanto gritava que a culpa seria minha se ele morresse. Eu cedi, como sempre cedia, igual uma boba. O medo de carregar essa culpa na consciência era maior que o medo de continuar vivendo aquele inferno na terra. As noites eram os piores momentos de todos. Eu deitava rezando para todos os santos do céu para que ele não viesse ao meu quarto, mas a porta sempre se abria com aquele rangido maldito. O barulho daquela dobradiça velha virou o som mais aterrorizante do mundo para mim, pior que trovão em noite de tempestade. Ele entrava devagarzinho, se sentava na beirada da cama, passava a mão no meu cabelo como se eu fosse um bicho de estimação. Falava coisas nojentas que me davam ânsia de vômito, fantasias distorcidas onde eu não era sua mãe, mas alguma outra coisa que minha mente se recusa a processar até hoje. Eu fechava os olhos bem apertados e tentava viajar para longe. Imaginava que estava em outro lugar qualquer, que aquilo estava acontecendo com outra pessoa que não era eu. Era a única forma de não enlouquecer de vez e acabar internada no hospício da cidade. Durante o dia, na fábrica, eu funcionava igual uma máquina sem alma. As mãos trabalhavam cortando e embalando as frutas, enquanto a mente vagava por outros cantos. As colegas às vezes comentavam que eu estava mais magra, mais quieta, com olheiras fundas que nem maquiagem barata conseguia esconder. Eu inventava desculpas sobre insônia, preocupações com contas para pagar, qualquer coisa menos a verdade impronunciável que estava vivendo. Uma vez, a supervisora da fábrica me chamou para conversar na salinha dela. Disse que estava preocupada comigo porque me via muito abatida. Por um momento, pensei em contar tudo, abrir o coração e despejar toda aquela dor. Mas as palavras morreram na garganta antes mesmo de sair. Como explicar algo que nem eu mesma conseguia aceitar como realidade? Como dizer para uma pessoa normal que meu próprio filho estava me fazendo de escrava sexual dentro da minha própria casa? Ela ia achar que eu estava maluca da cabeça ou inventando história para chamar atenção.
O Antônio se formou em contabilidade numa faculdade particular que eu paguei com muito sacrifício, trabalhando dobrado e comendo mal para juntar o dinheiro das mensalidades. No dia da formatura, tive que sorrir para as fotos, fingir orgulho de mãe, enquanto por dentro eu só sentia nojo e repulsa. As pessoas me parabenizavam, diziam que eu tinha feito um trabalho excelente criando ele sozinha, que ele era um rapaz de futuro. Eu concordava com a cabeça, engolindo o grito que queria soltar, o grito que diria a verdade sobre o monstro de terno e gravata que todos estavam aplaudindo. Naquela noite, ele bebeu demais na festa de formatura e quando chegamos em casa, foi especialmente brutal comigo. Disse que agora que tinha diploma, as coisas iam mudar de figura, que íamos nos mudar para uma casa maior numa cidade onde ninguém nos conhecia, onde poderíamos viver como ele queria sem ninguém para atrapalhar. O medo que senti naquele momento foi pior que qualquer coisa que já tinha passado. A ideia de ficar ainda mais isolada, ainda mais longe de qualquer possibilidade de ajuda, me deu vontade de morrer ali mesmo. Eu estava perdendo as forças para continuar resistindo, meu corpo estava ficando cada vez mais fraco e minha mente estava se fragmentando igual vidro quebrado. Comecei a ter lapsos de memória, momentos em que não lembrava o que tinha acontecido nas últimas horas. Às vezes me pegava falando sozinha, conversando com pessoas que não estavam ali. Era como se minha sanidade estivesse se despedaçando aos pouquinhos, e eu não conseguia fazer nada para impedir. Nos arredores, longe do centro, longe de tudo e de todos. A casa era maior que nosso quartinho antigo, mas para mim virou uma prisão ainda mais isolada. Ele escolheu de propósito um lugar afastado, cercado por terrenos baldios, onde os vizinhos mais próximos ficavam a uma boa distância e não podiam ouvir nada do que acontecia dentro daquelas 4 paredes. Na Cidade Nova, ele criou uma história toda elaborada sobre nós dois. Contava para os colegas de trabalho e vizinhos que eu era uma viúva que sofria de problemas mentais após a morte do marido, que ele tinha que cuidar de mim porque eu não conseguia mais viver sozinha. Dizia que às vezes eu tinha crises, ficava confusa, que por isso preferia me manter em casa, protegida do mundo exterior. Todo mundo achava ele um filho exemplar, um rapaz dedicado que sacrificava a própria vida para cuidar da mãe doente. Se eles soubessem a verdade podre que se escondia por trás daquela fachada de filho perfeito. A rotina de terror se intensificou de forma assustadora. Agora que estávamos completamente isolados, longe de qualquer pessoa que pudesse suspeitar de alguma coisa, ele não precisava mais disfarçar tanto. As regras ficaram ainda mais rígidas, mais cruéis. Eu não podia sair de casa sozinha em hipótese nenhuma, nem mesmo para ir ao mercadinho da esquina comprar pão. Ele trancava todas as portas e janelas quando saía para trabalhar. Levava as chaves consigo. As janelas tinham grades grossas que ele mandou instalar logo que nos mudamos. Disse que era para nossa segurança, mas eu sabia que era para me manter presa. Instalou câmeras de segurança em todos os cômodos da casa, daquelas que mostram tudo em tempo real no celular dele. Podia me vigiar até mesmo quando estava no trabalho, ver cada movimento que eu fazia, cada canto onde eu ia. Se eu ficasse muito tempo no banheiro, ele ligava para saber o que estava acontecendo. Se eu me deitava fora do horário que ele determinava, recebia uma ligação furiosa, mandando eu levantar e fazer alguma coisa útil. Era como viver dentro de um aquário, sendo observada o tempo todo por um predador que esperava qualquer deslize para atacar. Os medicamentos que ele me dava aumentaram em quantidade e potência. Além dos remédios que dizia serem para ansiedade e depressão, começou a misturar outras substâncias na comida e na água que eu bebia. Pesquisava na internet sobre drogas que causavam sonolência e confusão mental. Comprava pela internet com receitas falsas. Depois de tomar aqueles venenos, eu ficava dopada por horas, sem forças para resistir a nada, sem conseguir pensar direito. As horas se misturavam. Os dias perdiam significado. Às vezes eu não sabia se estava acordada ou dormindo, se aquilo tudo era realidade ou um pesadelo interminável. Ele estabeleceu uma rotina diabólica que seguia religiosamente todos os dias. De manhã cedo, antes de ir trabalhar, me dava os primeiros comprimidos junto com o café da manhã. Depois voltava na hora do almoço para o que ele chamava de cuidados especiais, que incluíam abusos que duravam até 2 horas.
À tarde, quando chegava do trabalho, repetia a dose de medicamentos e começava novamente com as violências. À noite, depois de me drogar até eu ficar quase inconsciente, vinham os piores momentos, aqueles que minha mente tenta apagar, mas que voltam em pesadelos que me fazem acordar gritando até hoje. O isolamento era tão completo que às vezes eu passava semanas inteiras sem ver outra pessoa além dele. Quando algum vizinho ou entregador batia na porta, ele atendia sozinho e explicava que eu estava dormindo ou passando mal, que não podia receber visitas por recomendação médica. Desligou a televisão dizendo que os programas me deixavam agitada. Cortou a internet alegando economia, mas na verdade era para me manter completamente desconectada do mundo exterior. Em poucos meses, era como se eu tivesse deixado de existir para todos, exceto para ele. E se essa mensagem estiver tocando seu coração de alguma forma, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais". É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. Mas o pior de tudo era a manipulação psicológica constante que ele fazia comigo. Enquanto abusava de mim, chorava e dizia que me amava mais que tudo na vida, que aquilo era a forma mais pura de amor que existia, que ninguém nunca entenderia o vínculo especial que nós tínhamos. Dizia que eu devia ser grata por ter um filho tão dedicado, que outras mulheres na minha situação acabavam abandonadas em asilos imundos para morrer sozinhas. A lavagem cerebral era tão intensa e constante que às vezes eu me pegava acreditando naquelas mentiras diabólicas, me culpando por não ser grata o suficiente pelo amor que ele dizia sentir por mim. Era como se minha própria identidade estivesse sendo apagada aos pouquinhos, substituída por uma versão distorcida criada na mente doentia dele. Eu estava perdendo a noção de quem era, do que era certo ou errado, do que era normal numa relação entre mãe e filho. As tentativas de pedir socorro se tornaram cada vez mais desesperadas e inúteis. Uma vez consegui arrastar meu corpo até a janela da frente enquanto ele tinha saído rapidamente para comprar cigarro. Bati no vidro com as duas mãos até elas sangrarem, tentando chamar a atenção de uma senhora que passava na rua com uma criança. Ela olhou para a casa, mas naquele exato momento o Antônio chegou correndo e acenou para ela com um sorriso, fazendo sinal de que estava tudo bem. Explicou pela grade da janela que eu tinha problemas mentais, que às vezes ficava agitada e confusa, mas que ele estava cuidando de tudo. A mulher acenou de volta com cara de pena e seguiu seu caminho, provavelmente pensando que tinha testemunhado apenas mais um episódio de uma doente mental sendo cuidada pelo filho dedicado. Naquela noite, ele me amarrou na cama pela primeira vez, usando cordas grossas que machucavam meus pulsos e tornozelos. Disse que era para minha própria segurança, para eu não me machucar durante as crises. A partir dali, sempre que saía de casa, me deixava amarrada que nem um animal, sem poder me mexer, sem poder ir nem mesmo ao banheiro. Foram longos anos assim, cada um parecendo uma eternidade, cada dia trazendo novos horrores que testavam os limites da minha sanidade. Meu corpo foi definhando não só pelos efeitos dos remédios, mas pelo estresse constante, pela má alimentação, pelo desespero que consome a pessoa por dentro igual cupim. Desenvolvi feridas que não cicatrizavam por ficar muito tempo na mesma posição. Infecções que voltavam sempre por causa da falta de higiene adequada, por mais que ele alegasse estar me limpando. Perdi tanto peso que meus ossos quase furavam a pele. Parecia um esqueleto ambulante. Mas ele sempre arrumava uma explicação para médicos eventuais que me viam quando eu passava muito mal. Dizia que eu me recusava a comer direito, que arrancava os curativos das feridas, que era rebelde e difícil de cuidar por causa da doença mental. E todos acreditavam nele. Por que filho faria mal para a própria mãe? A mente humana desenvolveu técnicas de sobrevivência que me permitiam escapar para outro lugar durante os piores momentos. Eu saía do meu corpo e flutuava pelo teto, observando aquela mulher sofrendo lá embaixo como se fosse uma estranha. Construí um mundo interno onde eu era livre, onde podia andar, correr, gritar,
onde o Antônio nunca tinha nascido e eu tinha uma vida normal com filhos que me amavam de verdade. Gente, vocês que estão me ouvindo até aqui, eu sei que essa história está sendo pesada de aguentar, mas é importante que vocês saibam que situações assim acontecem mais do que imaginamos. Se vocês conhecem alguém que mudou de comportamento de repente, que ficou isolada, que sempre tem desculpas para os machucados, prestem atenção. Às vezes, um olhar atento de vizinho pode salvar uma vida. E se vocês sentirem no coração que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, se inscrevam no canal e compartilhem, porque juntos somos mais fortes. Boneco quebrado que ele manipulava como bem entendia. Aos 45 anos, eu parecia ter 70, com cabelos embranquecidos pelo sofrimento, rugas fundas cavadas pela dor constante e um olhar vazio de quem já havia perdido toda a esperança de salvação. O Antônio, agora com 30 anos, tinha se tornado ainda mais cruel e calculista, refinando seus métodos de tortura com uma frieza que arrepiava os ossos. Ele tinha desenvolvido um sistema perverso de recompensas e punições que variava de acordo com seu humor e minha obediência. Quando eu me comportava como ele queria, ou seja, quando não resistia aos abusos e não tentava pedir socorro, ele me dava comida melhor, diminuía a dose dos medicamentos que me deixavam zonza, e às vezes até deixava eu assistir televisão por algumas horas. Mas quando percebia qualquer sinal de rebeldia, quando eu chorava demais ou tentava me esquivar de seus toques nojentos, os castigos eram horríveis de aguentar. Uma vez, quando tentei gritar por socorro, enquanto o carteiro entregava uma encomenda na porta, ele me trancou no porão escuro da casa por 3 dias inteiros, sem comida, sem água, sem poder ir ao banheiro. Apenas uma vez por dia, descia para me dar meio copo d'água e um pedaço de pão mofado, como se eu fosse um cachorro vira-lata. Dizia que aquilo era para eu aprender a me comportar, para entender que minha vida dependia completamente da bondade dele, e que se eu não fosse uma boa menina, as coisas podiam ficar muito piores. O isolamento social era tão completo que às vezes eu me pegava conversando sozinha, criando personagens imaginários para não enlouquecer de vez. Falava com minha mãe, que já tinha morrido há tanto tempo, pedia conselhos para santos que não sei nem se existem. Implorava para Deus me levar deste mundo de uma vez por todas. Minha voz tinha ficado rouca de tanto chorar baixinho para ninguém ouvir. Minha garganta vivia ferida de tanto engolir gritos de desespero que queriam sair, mas não podiam. E se essa mensagem está fazendo sentido para você até aqui, sinta no seu coração se é o momento de clicar no botão "Valeu demais" aqui embaixo. Esse apoio nos ajuda a continuar trazendo palavras de luz e reconstrução para tantas vidas que precisam ouvir isso. Ele tinha criado uma rotina ainda mais sádica para me quebrar completamente. Toda semana, geralmente aos domingos quando não trabalhava, fazia o que chamava de sessões especiais de cuidado. Me obrigava a tomar banho na frente dele, enquanto fazia comentários nojentos sobre meu corpo envelhecido e machucado. Depois me vestia com roupas que ele mesmo escolhia, sempre peças íntimas que me deixavam exposta e vulnerável. Nessas ocasiões, ele fingia que éramos um casal apaixonado, me forçava a sentar no colo dele enquanto assistíamos filmes românticos na televisão. Me obrigava a dizer que o amava, que era feliz ao lado dele, que não queria viver longe dele nem por um dia. Se eu não conseguia pronunciar essas palavras com a convicção que ele exigia, me beliscava, torcia meu braço, puxava meu cabelo até eu conseguir falar com a entonação que ele queria ouvir. Era uma encenação macabra que me deixava com vontade de vomitar, mas eu não tinha escolha senão participar. A violência física tinha evoluído para métodos mais sofisticados e cruéis. Ele havia pesquisado na internet sobre técnicas de tortura que não deixavam marcas visíveis, métodos que causavam dor intensa, mas que não podiam ser detectados por um médico em um exame superficial. Usava choques elétricos de baixa voltagem, queimaduras com objetos quentes em lugares que ficavam sempre cobertos pela roupa, pressão em pontos específicos do corpo que causavam dor insuportável, mas não deixavam hematomas. Minha mente começou a se fragmentar de maneiras assustadoras. Desenvolvi o que os médicos chamam de transtorno dissociativo, onde minha consciência se dividia em pedaços para lidar com o trauma.
Às vezes, eu me observava de fora do meu próprio corpo, como se fosse uma espectadora assistindo ao sofrimento de uma estranha. Outras vezes, criava personalidades alternativas na minha cabeça. Mulheres corajosas que enfrentavam o Antônio, que gritavam e lutavam quando eu já não tinha mais forças para resistir. Havia dias em que eu acordava sem lembrar do que tinha acontecido na noite anterior, como se meu cérebro apagasse automaticamente as memórias mais dolorosas para me proteger da loucura total. Mas os sinais no meu corpo sempre me lembravam da realidade cruel. Novos machucados, novas dores, o gosto amargo dos medicamentos ainda na boca. Era como viver num pesadelo constante do qual eu nunca conseguia despertar completamente. Ele havia se tornado obcecado por controlar até mesmo meus pensamentos e sonhos. Instalou alto-falantes pequenos no meu quarto, que tocavam mensagens gravadas por ele enquanto eu dormia. Uma técnica que havia descoberto em sites obscuros da internet. As mensagens repetiam constantemente que eu era dele, que nunca conseguiria viver sem ele, que o mundo lá fora era perigoso demais para uma mulher como eu. Mesmo dormindo, meu subconsciente absorvia aquelas palavras venenosas, criando uma programação mental que me fazia duvidar da minha própria capacidade de sobreviver sozinha. As tentativas de suicídio começaram quando eu completei 10 anos naquele inferno. A primeira vez, tentei me enforcar com o lençol da cama, mas ele chegou em casa mais cedo do trabalho e me encontrou quase desfalecida. Em vez de ficar preocupado ou buscar ajuda médica, ele ficou furioso, disse que eu estava sendo egoísta, que estava tentando abandoná-lo depois de tudo que ele fazia por mim. Como punição, me amarrou na cama por uma semana inteira, me alimentando apenas com mingau ralo e água suja. A segunda tentativa foi com medicamentos. Juntei durante semanas os comprimidos que ele me dava, escondendo alguns debaixo da língua e guardando numa fresta da parede do quarto. Quando achei que tinha quantidade suficiente para me matar de uma vez, tomei todos junto com um resto de aguardente que encontrei. Mas meu corpo já estava tão acostumado com aquelas substâncias que apenas me deixou muito doente por alguns dias, vomitando bile e com convulsões. Mas não morri como eu queria. Ele descobriu meu estoque de remédios e ficou ainda mais vigilante, passando a abrir minha boca à força depois que eu engolia os comprimidos, verificando se eu realmente tinha tomado tudo. Começou a esmagar os medicamentos e misturar na comida para ter certeza de que eu não conseguiria guardar nada. A esperança de uma morte rápida que me libertasse daquele sofrimento também foi tirada de mim, como tudo mais que poderia me dar algum alívio. Meus cabelos começaram a cair em tufos por causa do estresse extremo e da má nutrição. Minhas unhas ficaram quebradiças e amareladas. Meus dentes começaram a amolecer pela falta de cuidados adequados. Minha pele ficou cinzenta e ressecada, cheia de feridas que não cicatrizavam direito. Eu estava literalmente apodrecendo viva, e ele parecia sentir prazer em observar minha deterioração física, como se fosse uma prova do poder absoluto que exercia sobre mim. Era como se eu tivesse morrido há muito tempo, e apenas meu corpo teimava em continuar funcionando. Uma alma penada, presa numa carcaça que não servia mais para nada além de sofrer. Mas o destino, que às vezes é cruel e às vezes é misericordioso, estava preparando uma reviravolta que eu jamais poderia imaginar. Quando, de repente, senti uma tontura violenta, como se o mundo tivesse começado a girar igual peão desgovernado. A vista escureceu completamente. Senti uma dor no peito, que parecia que alguém estava cravando uma faca bem no meio do coração. E a próxima coisa que me lembro é de estar acordando numa cama de hospital. O médico, um homem baixinho de óculos que falava com voz mansa, me explicou que eu tinha sofrido um derrame cerebral, que o estresse constante e a pressão alta não tratada tinham cobrado seu preço depois de tantos anos. O lado direito do meu corpo estava parcialmente paralisado. Eu não conseguia mexer o braço nem a perna direito. Minha fala tinha ficado embolada, como se minha língua fosse de borracha, e eu precisava de ajuda para fazer tudo, até mesmo para ir ao banheiro. Quando entendi a dimensão da minha nova condição, o desespero foi tão grande que senti que ia morrer ali mesmo naquela cama branca de hospital. Mas aí que está a ironia cruel da vida. Minha gente, o que parecia ser minha ruína total, o que parecia ser o golpe final que ia me enterrar de vez, acabou sendo o começo da minha salvação.
O Antônio se apresentou para os médicos e enfermeiras como o filho dedicado e preocupado que sempre representava tão bem. Conversou com os doutores, assinou todos os papéis, tomou todas as decisões sobre meu tratamento como se fosse um filho modelo. Disse que ia me levar para casa assim que fosse possível, que ia cuidar de mim pessoalmente porque eu merecia todo o carinho do mundo. Os profissionais de saúde ficaram impressionados com tanta dedicação filial, elogiavam ele na minha frente, diziam que eu era uma mulher de sorte por ter um filho assim. Nenhum deles percebeu o terror puro nos meus olhos quando ele falava sobre me levar de volta para aquela casa maldita. Eu tentava comunicar meu desespero, mas as palavras saíam todas misturadas, incompreensíveis, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Os médicos pensaram que era confusão normal depois do derrame, efeito da medicação pesada que estavam me dando. Ninguém entendeu que eu estava implorando para não me mandarem de volta para o inferno, que preferia morrer ali mesmo no hospital a voltar para as mãos daquele demônio em forma de gente. A volta para casa foi como descer para os círculos mais profundos do inferno que Dante descreveu nos livros. O Antônio tinha preparado tudo com uma meticulosidade que me deu ainda mais medo. Transformou a sala num quarto de hospital improvisado. Disse que era para eu não precisar subir escadas na minha condição debilitada. Comprou uma cama hospitalar usada, daquelas com grades laterais que sobem e descem igual jaula de zoológico. Instalou uma campainha ao lado da cama para eu chamar quando precisasse de alguma coisa. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, era o cenário perfeito de um filho carinhoso se preparando para cuidar da mãe doente com todo o amor do mundo. Mas eu sabia que aquelas grades não eram para minha segurança. Eram as barras de uma prisão da qual eu nunca mais sairia, nem mesmo em sonho. A enfermeira que o hospital mandou para ensinar os cuidados básicos ficou apenas 5 dias comigo. O Antônio aprendeu tudo rapidinho, como trocar fraldas de adulto, dar banho na cama, administrar as medicações na hora certa. Ela elogiou demais a dedicação dele. Disse várias vezes que eu tinha muita sorte de ter um filho assim, tão atencioso e carinhoso. Quando ela foi embora, no 5º dia, levou consigo minha última esperança de salvação, que ainda restava no fundo do peito. A partir dali, ficamos apenas eu e ele naquela casa que mais parecia um necrotério de gente viva. As janelas tinham cortinas grossas que ele mantinha sempre fechadas, deixando a casa numa penumbra constante que combinava com meu estado de espírito. A porta da frente tinha ganhado mais 2 trancas novas, daquelas de segurança máxima. O telefone fixo foi desligado, porque ele disse que eu precisava de silêncio absoluto para me recuperar, que qualquer barulho podia prejudicar minha recuperação neurológica. Os primeiros banhos foram uma nova modalidade de tortura que não consigo descrever sem sentir vontade de vomitar até hoje. Ele demorava horas me lavando, tocando cada parte do meu corpo paralisado com uma lentidão calculada para prolongar meu sofrimento. Dizia que pessoas acamadas precisam de higiene minuciosa e constante, que era tudo para meu bem e minha saúde. Mas eu via o prazer doentio nos olhos dele, enquanto suas mãos nojentas passeavam por lugares que não precisavam de limpeza nenhuma. Eu tentava protestar com minha fala embolada, tentava me mexer com o pouco de força que ainda tinha no lado esquerdo do corpo, mas ele interpretava meus protestos desesperados como desconforto físico normal de quem estava doente. Dizia com aquela voz falsamente preocupada que ia ser mais cuidadoso, mais delicado, mas continuava fazendo exatamente a mesma coisa horrível. A medicação virou uma nova forma de controle ainda mais eficiente que antes. Além dos remédios que o médico tinha prescrito para minha recuperação, ele começou a me dar outros comprimidos misteriosos que me deixavam ainda mais sonolenta e confusa que antes. Disse que tinha pesquisado na internet e descoberto vitaminas e suplementos especiais que ajudavam muito na recuperação de pessoas que sofreram derrame. Mas eu sabia que não era isso, conhecia bem. Aquele efeito de substâncias que ele sempre usou para me controlar. Depois de tomar aqueles venenos disfarçados de remédio, eu ficava dopada por horas a fio, sem forças para resistir a absolutamente nada, sem conseguir manter um pensamento coerente na cabeça por mais de alguns segundos. As horas se misturavam numa confusão total, os dias perdiam qualquer significado. Às vezes eu não sabia se estava acordada ou sonhando.
se aquilo tudo era realidade ou apenas o pior pesadelo que uma mente humana consegue criar. Ele estabeleceu uma rotina ainda mais diabólica que seguia com a precisão de um relógio suíço. De manhã cedo, logo depois de tomar meu café com os primeiros remédios do dia, vinha o banho interminável que durava quase 3 horas. Depois, a fisioterapia caseira, que ele disse ter aprendido assistindo vídeos no computador. Mas a fisioterapia dele incluía toques e manipulações que nada tinham a ver com recuperação motora, eram apenas desculpas para continuar, abusando do meu corpo indefeso. À tarde, quando voltava do trabalho, ele me alimentava devagar, colherada por colherada, aproveitando minha dependência total para exercer um controle ainda mais absoluto que antes. Cada garfada de comida era uma demonstração do poder que ele tinha sobre minha vida. Cada gole d'água que ele me dava era um lembrete de que eu dependia completamente da vontade dele para sobreviver mais um dia. À noite, depois de me medicar até eu ficar quase inconsciente, vinham os abusos piores, aqueles que minha mente ainda tenta bloquear, mas que retornam em pesadelos que me fazem acordar gritando de madrugada. O isolamento agora era não só social, mas também físico. Eu estava presa naquela cama igual um bicho enjaulado, dependendo dele para tudo, até mesmo para limpar minhas necessidades fisiológicas. Quando algum vizinho eventual batia na porta, ele atendia e explicava que eu estava dormindo pesado por causa dos remédios, que o médico tinha recomendado 0 visitas para evitar qualquer tipo de agitação que pudesse prejudicar minha recuperação delicada. Matinal de medicamentos que me deixavam zonza e me amarrar na cama com as correias que ele tinha instalado, especialmente para isso. Sempre voltava na hora do almoço para me dar comida e fazer suas maldades, um ritual que eu temia mais que a própria morte. Mas naquele dia bendito, aconteceu algo que ele não tinha previsto nem em seus piores pesadelos. A vizinha nova, Dona Conceição, uma senhora de 58 anos que tinha se mudado para a casa ao lado havia apenas 1 mês, estava em casa com uma forte gripe e tinha faltado ao trabalho na loja de tecidos onde era vendedora. Era uma mulher observadora, dessas que prestam atenção nos detalhes, que sentem quando alguma coisa não está certa no ambiente. Já tinha reparado várias vezes que nunca via a mãe do rapaz que morava ali ao lado. Achava estranho uma mulher nunca sair nem para estender roupa no quintal. Por volta das 11h30 da manhã, ela estava deitada tentando descansar quando ouviu gritos vindos da nossa casa. Não eram gritos comuns de discussão ou briga de família, ela disse depois para a polícia. Eram gritos de desespero puro, daqueles que cortam a alma da gente e fazem os cabelos ficarem em pé. O Antônio tinha esquecido de me dar a dose extra de calmantes naquela manhã porque estava atrasado para uma reunião importante no trabalho. Sem os remédios me dopando completamente, eu estava mais consciente, mais capaz de lutar e gritar como não conseguia há anos, quando ele chegou para o ritual maldito do almoço e começou seus abusos costumeiros. Eu gritei como uma possessa, com uma força que nem eu sabia que ainda tinha dentro de mim. Gritei até sentir que minhas cordas vocais iam se romper. Gritei palavras que finalmente saíram compreensíveis, apesar da minha fala embolada. Socorro! Me ajudem! Meu filho está me violentando! Ele está me matando! Foram os primeiros gritos de socorro realmente audíveis que consegui dar em mais de 15 anos de sofrimento. Dona Conceição ficou paralisada por alguns segundos, com o coração batendo disparado, não conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Mas os gritos continuaram, cada vez mais desesperados, cada vez mais claros. Ela teve a presença de espírito de pegar o celular e começar a gravar o áudio antes de ligar para a polícia, porque intuiu que ia precisar de provas daquilo que estava escutando. Ligou para o número de emergência e disse ao atendente que estava ouvindo o que parecia ser um estupro, acontecendo na casa ao lado, que a vítima estava gritando que era o próprio filho quem estava fazendo aquilo. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, se está tocando fundo no seu coração, considere apoiar esse canal com um gesto de luz. Clique em Valeu Demais. Esse carinho ajuda a manter viva essa missão de entregar palavras que curam e despertam. A ligação foi transferida imediatamente para uma viatura que estava fazendo ronda próxima da nossa rua. Enquanto isso, Dona
Conceição continuou gravando tudo, registrando meus gritos desesperados, as ameaças dele mandando eu calar a boca se não ia ser pior, o som de móveis sendo derrubados e arrastados pelo chão. Quando a polícia bateu na porta com força, o Antônio tentou manter a calma como sempre fazia nessas situações. Atendeu suando em bicas, mas com aquele sorriso ensaiado de sempre. Disse que estava tudo normal, que sua mãe doente às vezes tinha crises de confusão mental por causa do derrame que tinha sofrido. Explicou que ela tomava remédios muito fortes que causavam alucinações, que às vezes gritava coisas sem sentido porque não sabia mais onde estava nem o que estava acontecendo. Mas os policiais, alertados pela gravidade da denúncia e pelas gravações que Dona Conceição tinha feito, insistiram em entrar na casa e me ver pessoalmente. Um deles era uma policial mulher, Sargento Márcia, que tinha muita experiência com casos de violência doméstica e sabia reconhecer os sinais. Ela notou imediatamente várias coisas suspeitas. Meu terror evidente quando olhava para o Antônio, as marcas roxas mal disfarçadas nos meus braços e pescoço, o modo como eu tentava me encolher na cama para ficar o mais longe possível dele. A Sargento Márcia se aproximou de mim com muito cuidado, devagar, e perguntou em voz baixa e calma se eu estava sendo machucada por alguém. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e pingando no travesseiro, consegui balançar a cabeça afirmativamente, mesmo com toda a dificuldade de movimento que eu tinha. Ela perguntou se era meu filho quem estava me machucando. Confirmei novamente, dessa vez conseguindo até sussurrar um sim, meio embolado, mas compreensível. O Antônio tentou intervir imediatamente. Disse que eu estava confusa, que tomava muitos remédios pesados, que tinha alucinações constantes por causa dos danos cerebrais do derrame. Mas a policial o afastou com firmeza e continuou falando comigo com paciência. Perguntou se eu conseguia falar alguma coisa. Com muito esforço, concentrando toda a minha energia, consegui articular uma única palavra que saiu clara o suficiente para ela entender: estupro. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de movimento e atividade. Mais policiais foram chamados urgentemente. Uma ambulância chegou em poucos minutos. Assistentes sociais apareceram como se tivessem brotado do chão. O Antônio foi detido ali mesmo na sala, algemado enquanto gritava que era tudo um mal-entendido. Terrível, que eu estava louca da cabeça, que ele tinha dedicado a vida inteira para cuidar de mim, e essa era a gratidão que recebia. Mas as evidências eram fortes demais para serem ignoradas. O estado deplorável em que me encontrava, as gravações claras que Dona Conceição tinha feito, e principalmente o exame médico detalhado que seria feito no hospital, não deixariam dúvidas sobre os longos anos de abuso que eu tinha sofrido. No hospital, fui tratada pela primeira vez em mais de uma década com dignidade humana e cuidado verdadeiro. A médica que me examinou, doutora Sandra, uma mulher de meia idade com olhos bondosos, chorou quando viu o estado do meu corpo. Marcas antigas e recentes se misturavam pela minha pele. Cicatrizes que contavam uma história de horror prolongado, sinais óbvios de abuso sexual repetido e constante. Ela segurou minha mão com carinho e disse: "A senhora está segura agora. Ele nunca mais vai tocar na senhora, eu prometo." Eu chorei tanto que achei que ia desidratar ali mesmo naquela maca de hospital. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de uma emoção tão intensa que não cabia no meu corpo fragilizado e quebrado. O caso causou uma comoção danada na cidade inteira. A história da mãe que foi mantida em cárcere privado e abusada pelo próprio filho durante mais de 15 anos chegou aos jornais locais e depois nacionais. Detalhes sórdidos foram revelados durante a investigação. Os medicamentos controlados que ele comprava, ilegalmente para me dopar, os documentos falsificados dizendo que eu era incapaz mentalmente, as tentativas anteriores de pedir socorro que foram ignoradas ou mal interpretadas por vizinhos e profissionais. Vizinhos antigos vieram a público dizer que sempre desconfiaram que algo estava errado naquela casa, mas que nunca imaginaram a dimensão real do horror que estava acontecendo. A culpa coletiva pairava no ar da cidade como uma nuvem pesada, todo mundo se questionando como puderam ser tão cegos por tanto tempo. Mas minha libertação física foi apenas o começo de uma jornada ainda mais difícil e dolorosa.
a recuperação psicológica e física de uma vida inteira de traumas. Profissionais competentes começou a surtir efeito milagroso no meu corpo devastado. Músculos atrofiados que pareciam mortos começaram a responder aos estímulos. Conexões neurais adormecidas foram sendo reativadas devagarzinho, como flores que voltam a brotar depois de uma seca prolongada. A primeira vez que consegui ficar em pé sozinha, amparada apenas pelas barras paralelas da fisioterapia, toda a equipe médica aplaudiu como se eu tivesse ganhado uma medalha olímpica. Eu chorei igual criança, mas eram lágrimas diferentes das que derramei por tantos anos. Eram lágrimas de esperança, de possibilidade, de um futuro que eu já não acreditava mais que podia existir. Cada pequeno movimento que eu conseguia fazer era celebrado como uma vitória. Cada palavra que saía mais clara da minha boca era motivo de festa para aquelas pessoas maravilhosas que cuidavam de mim. A terapia psicológica foi ainda mais desafiadora que a recuperação física. A psicóloga, doutora Fernanda, especializada em trauma severo e abusos prolongados, me explicou sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Síndrome de Estocolmo. Como vítimas de abuso, desenvolvem mecanismos de sobrevivência complexos que confundem amor com dependência. Levou meses inteiros para eu parar de me sentir culpada pelo que tinha acontecido, para parar de me questionar se tinha sido uma mãe ruim que, de alguma forma, causou aquela monstruosidade. Ela me ensinou com paciência infinita que o abuso nunca, jamais, em hipótese nenhuma, é culpa da vítima. Não importa as circunstâncias, não importa a relação familiar, não importa nada. Que o fato dele ser meu filho não diminuía a gravidade dos crimes. Pelo contrário, tornava tudo ainda mais hediondo pela quebra sagrada do vínculo maternal que deveria ser proteção e amor. Aprendi que eu não era louca, não era culpada, não merecia nenhum segundo sequer daquele sofrimento todo. O julgamento foi outro calvário necessário que tive que enfrentar para fechar aquele ciclo maldito da minha vida. Ter que relatar em detalhes os abusos diante de uma sala cheia de estranhos foi retraumatizante, como reviver cada momento de horror na frente de pessoas que me olhavam com pena, curiosidade ou às vezes até com descrença. Mas eu estava determinada a garantir que ele pagasse por cada segundo de sofrimento que me causou, por cada noite de terror, por cada dia que roubou da minha vida. O promotor construiu um caso sólido como rocha. Além do meu testemunho detalhado e dos exames médicos que comprovavam anos de abuso, havia as gravações preciosas que Dona Conceição tinha feito, os depoimentos dos médicos sobre o estado deplorável em que fui encontrada, os registros das farmácias onde ele comprava medicamentos controlados com receitas falsificadas. A defesa tentou alegar insanidade mental. Disse que ele sofria de transtornos psiquiátricos graves que o impediam de discernir entre certo e errado. Mas os peritos foram categóricos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, planejava cada ação com frieza calculista, sabia que estava cometendo crimes horríveis e por isso mesmo criava elaboradas estratégias para esconder suas maldades. A sentença veio como um alívio que me fez respirar pela primeira vez em décadas. 30 anos de prisão por estupro de vulnerável continuado, cárcere privado, tortura psicológica e física, falsificação de documentos e uma série de outras acusações que fariam ele apodrecer na cadeia pelo resto da vida útil. Quando o juiz leu a sentença, o Antônio me olhou com ódio puro nos olhos, aquele mesmo olhar de animal raivoso que me aterrorizou por tanto tempo. Mas pela primeira vez na vida, eu sustentei o olhar dele sem medo, sem tremor, sem vontade de me esconder. Não era mais a mulher quebrada e indefesa que ele manteve prisioneira por tantos anos. A cadeira de rodas que eu ainda usava em alguns dias não me diminuía. Pelo contrário, era símbolo da minha sobrevivência, prova viva de que eu tinha resistido ao pior que um ser humano pode fazer com outro. Ele foi arrastado para fora da sala, gritando que eu ia me arrepender, que ele era a única pessoa que me amava de verdade neste mundo, que sem ele eu não era nada. Os guardas tiveram que usar força para contê-lo, porque ele tentou se soltar das algemas para partir para cima de mim numa última demonstração de violência. Mas suas palavras não me machucaram mais, não tinham mais poder sobre mim.
Eram apenas o desespero patético de um homem que tinha perdido seu objeto de controle e não sabia como lidar com a própria insignificância. Minha recuperação física surpreendeu até os médicos mais experientes e otimistas da equipe. A nutricionista elaborou uma dieta especial para recuperar massa muscular e fortalecer ossos fragilizados por anos de má nutrição e medicação forçada. A fisioterapeuta, Cristiane, uma menina jovem cheia de energia e positividade, me desafiava todos os dias a ir além do que eu achava possível para mim mesma. Primeiro foram exercícios simples na cama, depois sentar sem apoio, ficar em pé com o andador, dar passos pequenos mas firmes. Cada pequena vitória era celebrada como se fosse um milagre. E para mim, realmente era. 8 meses depois do resgate, dei meus primeiros passos completamente sozinha, sem ajuda de ninguém. Foram apenas 5 passos bambos e inseguros, mas significavam o mundo inteiro para mim. Significavam liberdade. Significavam que eu podia caminhar para longe do passado. Significavam que ainda havia vida pulsando dentro daquele corpo que parecia morto. A equipe toda chorou junto comigo, porque sabiam o quanto aqueles passos representavam. Mas foi através de Dona Conceição, a vizinha que me salvou e que se tornou minha grande amiga e anjo da guarda, que descobri meu novo propósito de vida. Ela me visitava religiosamente na clínica, trazia bolos caseiros deliciosos e conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada. Um dia ela mencionou que fazia trabalho voluntário numa casa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, contou histórias de mulheres que viviam situações parecidas com a minha, presas em relacionamentos abusivos, sem voz, sem esperança, sem perspectiva de futuro. Foi naquele momento que a ficha caiu com força total. Minha história horrível poderia ajudar outras mulheres a encontrar coragem para denunciar, para sair, para recomeçar. Meu sofrimento poderia ter um propósito maior que apenas a dor. Comecei devagar, participando de grupos de apoio como ouvinte silenciosa. Era difícil no início. Ouvir outros relatos de abuso reativava minhas próprias memórias traumáticas. Me fazia reviver pedaços do pesadelo que eu queria esquecer para sempre. Mas também era libertador de uma forma que eu não conseguia explicar. Perceber que não estava sozinha naquele sofrimento, que outras mulheres tinham sobrevivido a horrores semelhantes e estavam ali, vivas, lutando, reconstruindo suas vidas pedacinho por pedacinho. Com o tempo, comecei a compartilhar pequenos fragmentos da minha história. O impacto era sempre profundo e transformador. Mulheres que achavam que estavam exagerando sobre seus próprios abusos percebiam a gravidade real de suas situações. Mães que sofriam violência dos filhos, um tabu ainda maior que outros tipos de abuso doméstico, finalmente encontravam alguém que entendia completamente o que passavam. Alguém que não as julgava, que não questionava como uma mãe permite que isso aconteça. Porque só quem viveu sabe que não é questão de permitir, é questão de sobreviver. É questão de não ter escolha, é questão de estar completamente isolada num mundo onde ninguém acredita que tais coisas possam acontecer. No papel, como se estivesse vomitando veneno acumulado por décadas. Mas, aos poucos, foi tomando forma de uma narrativa coerente e poderosa. Escrever era doloroso como arrancar espinho cravado na carne, mas também era catártico como drenar uma infecção que estava matando meu espírito por dentro. Cada palavra escrita era um peso a menos nas costas curvadas pelo sofrimento, uma corrente a menos me prendendo ao passado sombrio, uma pequena vitória contra o silêncio que quase me matou. O caderno virou 2, depois 5, depois uma pilha enorme que documentava não só o horror vivido, mas também a recuperação milagrosa, a ressurreição de uma alma que todos pensavam estar morta para sempre. 2 anos após o resgate, aconteceu algo que mudaria novamente o rumo da minha vida de forma extraordinária. Uma jornalista investigativa, Patrícia Mendes, me procurou com interesse em escrever um livro sobre casos extremos de violência doméstica e familiar. Ela tinha acompanhado meu caso pelos jornais e acreditava sinceramente que minha história precisava ser contada em detalhes para educar e alertar a sociedade sobre realidades que preferimos fingir que não existem. A princípio, relutei muito. Expor ainda mais minha dor e minha intimidade ferida parecia demais para aguentar.
Parecia vitimização desnecessária. Mas Patrícia foi sensível e respeitosa. Disse que eu teria controle total sobre o que seria publicado, que o objetivo principal era dar voz às vítimas, silenciadas, e mostrar que é possível sobreviver e reconstruir a vida mesmo depois dos piores traumas. Trabalhamos juntas por longos meses, as entrevistas eram exaustivas emocionalmente, me deixavam esgotada por dias. Mas Patrícia tinha um jeito cuidadoso e amoroso de conduzir as conversas mais difíceis. Quando eu travava emocionalmente ou começava a ter uma crise de ansiedade relembrando os momentos mais dolorosos, ela parava imediatamente, me abraçava com carinho maternal, esperava eu me recompor completamente antes de continuar. O livro Cativa do Próprio Sangue foi lançado 3 anos depois e se tornou um fenômeno editorial nacional, chegando ao topo das listas de mais vendidos e tocando profundamente milhões de pessoas. De repente, minha história estava em todo lugar. Minha voz estava ecoando por todo o país. Fui convidada para dar palestras em universidades, participar de programas de televisão, falar em congressos sobre violência doméstica e direitos humanos. Era assustador, mas necessário, porque cada pessoa que ouvia minha história era uma pessoa a mais conscientizada sobre esses crimes silenciosos que acontecem atrás de portas fechadas. Com os direitos autorais do livro e uma indenização substancial que consegui na Justiça Civil, comprei uma casa pequena, mas aconchegante num bairro tranquilo da capital. Pela primeira vez na vida inteira, tinha um espaço verdadeiramente meu, onde cada canto refletia liberdade conquistada e segurança merecida. Pintei as paredes de amarelo bem clarinho, cor que sempre me transmitiu alegria e esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Enchi todos os cantos de plantas verdes e floridas, vida brotando em cada janela, em cada vasinho espalhado pela casa. Adotei 2 gatinhas abandonadas, Esperança e Vitória, que, assim como eu, tinham sobrevivido a maus tratos e agora curtiam a paz merecida. Nos entendíamos perfeitamente sem precisar de palavras, 3 sobreviventes aproveitando cada momento de tranquilidade como se fosse um presente divino. Criei o Instituto Maria das Dores de Apoio a Vítimas, usando boa parte do dinheiro do livro e das indenizações. Um espaço seguro e acolhedor, onde mulheres em situação de violência podiam buscar ajuda jurídica, psicológica, médica e até abrigo temporário. Contratei profissionais especializados e dedicados, muitos deles sobreviventes também, que entendiam na pele o que essas mulheres estavam passando. A primeira mulher que ajudamos a sair de casa com os 3 filhos pequenos, fugindo de um marido que a espancava diariamente, me abraçou chorando copiosamente e disse: "A senhora salvou nossa vida, Dona Maria." Respondi que, na verdade, ela tinha salvado a própria vida ao ter coragem de procurar ajuda e dar o primeiro passo. Nós apenas mostramos o caminho, mas a coragem de caminhar veio de dentro dela mesma. Mas a vida ainda me reservava mais surpresas, algumas dolorosas, outras transformadoras. 5 anos. Depois do resgate, recebi uma carta do presídio onde o Antônio cumpria a pena. Reconheci a letra imediatamente e meu primeiro instinto foi jogar no lixo sem abrir, queimar aquilo como se fosse praga. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Ele escrevia pedindo perdão, dizendo que tinha encontrado Deus na prisão, que estava fazendo terapia com psicólogos, que entendia agora a monstruosidade completa do que tinha feito comigo durante tantos anos. Pedia uma chance de se redimir, de, pelo menos, poder me escrever periodicamente para demonstrar que tinha mudado de verdade. Pedia para eu considerar perdoá-lo, não por ele, mas por mim mesma, para eu conseguir seguir em frente sem o peso do rancor no coração. Depois de ler 2 vezes, rasguei a carta em 1000 pedacinhos e queimei tudo no quintal de casa. Perdoar é divino, como dizem por aí, mas eu sou humana, de carne e osso e sentimentos. Algumas coisas são imperdoáveis, alguns crimes não merecem segunda chance. Mas aquela carta me fez refletir profundamente sobre perdão, sobre rancor, sobre como carregar ódio pode ser tóxico para quem carrega. Percebi que eu já tinha me libertado emocionalmente dele, que ele não ocupava mais espaço na minha mente ou no meu coração.
Não sentia mais ódio, mas também não sentia obrigação nenhuma de perdoar. Sentia apenas indiferença, como se ele fosse um estranho qualquer que uma vez cruzou meu caminho e depois desapareceu para sempre. Hoje, 10 anos depois do meu resgate, enquanto gravo este relato para vocês que estão me ouvindo com tanta paciência e carinho, olho para trás sem romantizar o sofrimento vivido. A dor que passei foi real, devastadora, quase letal. Não desejo isso para ninguém neste mundo e não acredito que o sofrimento enobrece por si só. O que enobrece é o que fazemos com esse sofrimento, como transformamos veneno em remédio, como usamos nossa dor para diminuir a dor alheia. Cada mulher que passa pela porta do instituto, carregando a mesma expressão de terror que eu tinha, e sai meses depois de cabeça erguida e olhos brilhando, é prova viva de que o mal não tem a última palavra, que sempre há esperança, sempre há recomeço, sempre há vida esperando do outro lado do medo. Se vocês chegaram até aqui comigo, se esta história mexeu com alguma coisa dentro do coração de vocês, peço que reflitam sobre os silêncios ao redor de vocês. Quantas mulheres vocês conhecem que sorriem demais, falam de menos, sempre? Tem uma desculpa para os machucados? Quantas mães dizem que está tudo bem quando os olhos gritam socorro? Ser vizinho atento como Dona Conceição pode salvar vidas. Não se omitir diante de sinais de abuso é um ato de coragem que pode quebrar ciclos de violência que destroem famílias inteiras. Vocês que me ouviram até aqui não são apenas ouvintes, são parte desta corrente de transformação e conscientização. Gente querida, se vocês sentiram que essa mensagem tocou profundamente o coração de vocês, considere apoiar esse trabalho clicando em Valeu demais. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar espalhando mensagens como essa para quem mais precisa ouvir. Este canal existe para quebrar silêncios, para mostrar que não importa a idade, condição ou história, sempre é possível recomeçar. Se inscrevam não por números ou métricas, mas para fazer parte desta rede de apoio que pode salvar vidas. Compartilhem suas histórias nos comentários, mesmo que seja só para dizer "Eu sobrevivi" ou "Eu ajudei alguém". Cada voz importa, cada história fortalece nossa corrente. E se vocês estão vivendo algo parecido agora, se estão lendo isso com o coração apertado porque reconhecem os sinais, saibam, existe saída, existe vida após o abuso, existe felicidade após o trauma. Eu sou prova viva disso, aos 73 anos bem vividos. Não normalizem a violência, não aceitem o inaceitável. Vocês merecem respeito, dignidade e amor verdadeiro. Termino com o lema que criamos no Instituto. Sua história não termina no capítulo mais sombrio. A minha não terminou. A de vocês também não precisa terminar. Sempre há esperança. Sempre há recomeço. Sempre há vida esperando. Obrigada de coração por me ouvirem. Obrigada por serem parte desta transformação. Vocês fazem toda a diferença no mundo. Um abraço apertado de quem sabe o valor de cada gesto de amor e solidariedade.